É com o tempo que você vai aprendendo. Você seguindo a Jesus vai sendo instruído por Ele. E Ele vai te capacitando, te dando entendimento, te esclarecendo. Jesus, nesse texto aqui que eu li para vocês, de Lucas 24, 44 ao 47, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos que toda a lei de Moisés, que todos os profetas e todos os salmos testificava dele, de Cristo. Ou seja, Jesus está dizendo que toda a Bíblia, o assunto principal, o alvo principal é Cristo. Cristo, seja na lei, não tem esse negócio não, mas na lei, a lei é Cristo, os profetas era Cristo, os salmos é Cristo. A lei não mostra a ninguém outro caminho para a salvação a não ser Cristo. Trazia a promessa desse Cristo que iria se revelar, se manifestar em homem, lá em Jerusalém, naquele tempo lá que foi manifestado. A lei apontava para Cristo, os profetas apontavam para Cristo, a esperança dos que estavam no período da lei era Cristo, a esperança que os profetas anunciavam ao povo era Cristo. Os salmos louvam a Cristo, glorificam e exaltam, mostrando Cristo. Ele é quem te sara, Ele é quem perdoa teus pecados, fala de Cristo, tanto a lei como os salmos e os profetas. Jesus agora vai dizer no versículo 45 sobre a importância dele ter que passar por aquilo que era necessário, que ele padecesse, que ele sofresse, que ele cumprisse toda a situação que foi dada a ele para cumprir, para que por ele toda a humanidade, todo ser humano pudesse alcançar a graça de Deus. E quando Jesus explica isso, diz o texto aqui, Lucas 24, 45, diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Foi preciso Jesus esclarecer, mostrar a eles com o ensinamento, levando para a lei, para os profetas e para os salmos, mostrando a importância, o objetivo, a necessidade dele se entregar e passar por tudo aquilo que ele iria passar. A partir daí, o entendimento dos discípulos se abre para compreenderem as Escrituras. Aqui nós temos uma lição muito grande, diante de tantas que tem a Bíblia. Nós precisamos pedir a Deus em oração que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras, para compreender aquilo que Deus nos revela. Não tem nada de mistério. Deus não tem mistério com o seu povo. Sai dessa conversa. Nós precisamos orar com desejo, com fome, com sede na alma. Não é uma oração formal, mecânica, dentro do formalismo religioso. É uma oração de necessidade. A minha busca por Deus tem que ser com entendimento, com necessidade, com sede, compreendendo da importância, da minha necessidade de buscar a Deus. Buscar a Deus não é ir ali, aqui e acolá. Buscar a Deus é se entregar para aprender e conhecer mais dele pela sua palavra. Estou buscando a Deus agora, estou levando para você o conhecimento de Deus aqui, na palavra. Buscar a Deus é isso, não é religiosa. Nós precisamos que o nosso entendimento seja aberto para compreender as Escrituras.
para não ficar dentro de conceitos anátemas que nem a humanidade está vivendo. Os que estão presos dentro do sistema, da filosofia, dos preceitos e dos conceitos dos homens, pelas interpretações anátema, pelas exegeses, pela toda a explicação, pelas hermenêuticas, que não tem nada a ver com as escrituras, pela sabedoria dos homens. Nós precisamos, urgentemente, sentir a necessidade de buscar de Deus a luz dele para iluminar nossa mente, para compreender a palavra. O Espírito de Deus em nós, ele faz esse papel. Ele nos dá entendimento. Ele abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. O texto diz que a mente e o entendimento dos apóstolos foram abertos para compreenderem as Escrituras. E Jesus começa agora a dizer para ele: é necessário que o Filho do Homem padeça e ressuscite ao terceiro dia. E em seu nome, não é no nome de nenhuma outra coisa, gente. Hoje a gente vê as pregações convidando você a ir para tanto lugar, a olhar para tantos nomes, tantas pessoas, tantos lugares, tanta sabedoria, tanta filosofia, tanta coisa. A palavra nos convida a olhar para Jesus. A pregação da palavra é chamar você para conhecer de Cristo, anunciando a Cristo. Jesus agora diz aos seus discípulos: e em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecado. Olha qual é a mensagem do Evangelho: arrependimento e remissão de pecados. Eu tenho certeza e convicção que 90% não sabe o que significa isso. Não sabe o que significa arrependimento. E não sabe o que significa remissão de pecado. De pecados. Por quê? A gente só entende o valor e a necessidade que nós temos de Cristo quando nós entendemos, compreendemos a realidade do pecado na nossa vida. A consequência do pecado no nosso viver. O salário do pecado na eternidade. É aí que nós vamos entender a importância e o valor de Cristo na nossa vida. Mas se a gente não entender isso aqui, não compreender o que é que precisa, o que é que nós precisamos para chegar a Cristo, arrependimento e remissão de pecados, é o que nós precisamos alcançar, com a atitude que nós devemos ter para alcançar a remissão do pecado. Pregar o arrependimento ao homem e a remissão de pecados, que Jesus é o remidor de nossas culpas. Então a mensagem do Evangelho é essa. Sabe por que muitos não pregam o arrependimento e remissão de pecado? Porque não foram ensinados a isso. Porque o ensino que eles tiveram foi de que, olha, vem para a igreja que Jesus vai mudar a tua vida, vem para a igreja que Jesus vai abençoar a tua vida, vem para a igreja que tu vai ter vitória. Porque eles aprenderam isso, eles não conheceram a Jesus. Eles não foram instruídos e nem aprenderam de Cristo. Jesus, dentro desse texto, Lucas 24, 44 ao 47, Jesus está mostrando que ele é o assunto predominante na lei, nos profetas e nos salmos. Ele vai mostrando que a sua morte e a sua ressurreição é necessária, é importante que isso aconteça. Em seguida, os discípulos têm a sua mente aberta para compreenderem as Escrituras. E na sequência, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos que preguem o arrependimento e a remissão de pecados no nome de Cristo. Por Cristo. A partir daí, o ministério
da anunciação das boas novas é ordenada. Agora Jesus diz, começando por Jerusalém. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que você não sabe. Jesus, primeiramente, envia os 12 discípulos para pregar primeiro aos judeus. Ele não envia logo para os gentios. Os gentios vai ser enviados, os apóstolos vão ser enviados para ministrar a palavra aos gentios quando estabelece a nova aliança. Com a morte e a ressurreição de Cristo, aí entra o período da nova aliança. Lá em Atos, os discípulos agora vão sendo enviados para pregar o evangelho ao mundo, ao gentio. Jesus envia primeiro os seus apóstolos para pregar aos judeus o cumprimento da promessa de Deus, do Messias que era prometido ao povo judeu. O povo judeu não receberam a mensagem para crer e se converter a Cristo, o enviado. Eles não aceitaram Jesus. Jesus diz assim, comecem por Jerusalém, depois Samaria, Judeia e aos confins da terra. Primeiro em Jerusalém. Por quê? Primeiro foi anunciado aos judeus. Os judeus rejeitaram. E foi levado o evangelho para os gentios. Os gentios receberam. Somos nós, que não somos judeus. Por isso que nós não temos nada a ver com guardar sábado, com dízimo, com ritual cerimonial que era estabelecido na lei, com templo, onde era a casa de Deus na lei. Novo Testamento não tem casa de Deus, não tem oferecer sacrifício, nenhum ritual em templo, não tem guardar sábado, não tem dar dízimo, não tem circuncisão, não tem viver nenhum sacrifício pela remissão do pecado. Porque o pacto de Deus com a humanidade, não só com o judeu, mas com o grego e com toda a humanidade, o pacto de Deus agora foi renovado. O velho foi abolido, estabeleceu-se o novo pacto de Deus, o novo caminho que Deus estabeleceu para o homem chegar a Ele definitivamente purificado, justificado, reconciliado, aceito por Deus. Por quê? O caminho que a lei estabelecia não levava o homem a Deus, ao contrário. Punia, condenava, julgava o homem. O ministério da condenação, a lei. O ministério da justificação, a graça. O homem na lei é condenado pelas suas obras. O homem na graça é justificado pela obra de Cristo. Mediante a fé, pela graça, o homem é salvo. Coisa maravilhosa conhecer isso. Jesus agora vem dizendo que era necessário que essa mensagem do que aconteceu lá em Jerusalém, do propósito e objetivo pelo qual aquele homem chamado Jesus morreu, Jesus deixou bem claro para os discípulos, para remir o pecado do mundo, para salvar a humanidade, para trazer a humanidade a Deus. Ele agora diz aos seus apóstolos, vão e preguem essa mensagem ao mundo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a importância de nós compreender o que a mensagem do Evangelho nos mostra, nos proporciona e nos adverte. Nós precisamos entender isso. É muito simples isso. Só que o diabo ele é muito astuto com suas investidas para privar o povo de Deus. Ele levanta homens para complicar o Evangelho de Cristo
que é simples, para pregar de uma forma difícil, para trazer mistério e revelação que vai fazer as pessoas desprezar. Aqui já está revelada. A revelação que já nos foi dada. A revelação escrita que Deus já nos deu para compreender tudo que nós precisamos de Deus para a instrução, para que sejamos bem-aventurados.